Olá, amigos. Vamos ao estudo da lição número 3, na parte de quarta-feira, dia 13 de outubro. Um povo especial, um povo preservado. Imagine um povo andando pelo deserto, vagando de um lugar para outro. 40 anos fazendo isso. O povo desmontava acampamento e se mudava para outro lugar. O povo ia de um lugar para o outro. O que as pessoas em redor, o que as nações em redor pensavam desse povo nômade que estava caminhando pelo deserto? Eles viam grandes manifestações. Eles tinham assim sofrido grandes assim ataques de outras nações e foram libertos de forma miraculosa, e as pessoas tinham conhecimento disso. Que influência essas nações em redor tiveram sobre o povo de Deus? Muitas vezes Moisés disse ao povo: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês tomem cuidado para não fazer a idolatria nem copiar o que as nações em redor fazem. Vocês não podem fazer o que elas fazem. Realmente, Deus queria que o povo em redor soubesse que Deus era uma bênção para o povo. E esse povo deveria representar a Deus. Os babilônios, por exemplo, quando eles adoravam os deuses dele, o grande escritor Heródoto dizia que Babilônia tinha, por exemplo, um templo feito por Nabucodonosor, que era um templo ao deus Marduk. Tinha uma estátua do deus chamado Zeus, que pesava 30 mil quilos. Era toda de ouro. Foi estimado em US$ 1 bilhão o ouro que tinha aquela estátua do deus Zeus. E havia também uma estátua do deus Marduk, em ouro puro, que pesava mais de 50 mil quilos. Na hora que os persas invadiram Babilônia, ou chegaram perto, o povo começou a fugir. E eles queriam levar o deus deles, chamado Marduk. Eles fizeram uma plataforma com mais de 200 rodas e colocaram 200 bois para puxar. Mas a estátua era muito pesada e isso atrasou muito a saída do povo de Babilônia, e os persas os alcançou e derrotou o Império Babilônico. Então, todos diziam que o Deus de Babilônia atrasou a fuga dos cidadãos. Não era assim com o Deus de Israel. Deus de Israel não era um atraso para o povo. O Deus de Israel era uma bênção. O Deus de Israel motivava, levava o povo para frente. E todos tinham conhecimento disso. Por isso Deus queria que o povo fosse, às vezes, um testemunho vivo do seu poder. Um missionário que estava na Índia visitou um velho rei pagão. E ele começou a pregar, falar sobre o Deus Criador. Aquele velho rei pagão disse: mostre-me o seu Deus e eu crerei nele. E então o missionário disse: mas, majestade, eu não posso mostrar o meu Deus. Como você não pode mostrar o meu Deus? Eu falo dos meus deuses para você e mostro os meus deuses para você. Como é que você não pode mostrar o seu Deus? Eu não entendo isso. Então o missionário pensou um pouco e disse: majestade, por favor, venha até a janela, por favor. O rei se levantou do trono, foi até a janela onde estava o missionário. E o missionário disse: majestade, por favor, você pode fixar o olho no sol, por favor? O rei tentou várias vezes fixar o olho lacrimejava, ele abaixava a vista, piscava, tentava de novo, até que ele disse: eu não consigo, eu fico cego quando eu olho para o sol. O missionário disse: majestade, o sol é apenas um dos servos do meu Deus. E se o senhor não consegue olhar para um dos servos do meu Deus Criador, como é que o senhor quer olhar para o grande Deus que fez o sol? O senhor não conseguirá. E assim, aquele missionário testemunhou de maneira esplêndida diante desse rei pagão, e o rei então permitiu que o missionário falasse do Deus Criador para o seu povo. Para esse propósito foi que Deus constituiu a nação de Israel, para ser um testemunho do Deus verdadeiro. Deus queria que o povo de Israel ensinasse para as nações em redor a lição de que Deus era o Deus forte e poderoso Criador. As nações em redor tinham muitos costumes pagãos, costumes de idolatria. Para se ter uma ideia, eles faziam matança de criança nos cultos, sacrifícios humanos. Eles, por exemplo, se retalhavam todo. Lembra-se do episódio no Monte Carmelo, com Elias e os profetas de Baal, como eles se cortavam e Elias zombava deles, e eles se mutilavam. As nações em redor, eles faziam assim sacrifício humano e bebiam sangue humano. Eles também faziam orgias sexuais em seus cultos. Eram verdadeiras aberrações. E por isso que Moisés diz: vocês não podem copiar essas crendices
e esses rituais pagãos que as nações em redor têm. Vocês precisam ser diferentes. E vem aqui a pergunta número 6. Como a aliança pode ser resumida lendo o texto de Deuteronômio 26, 16 a 19, e como isso mostra a fidelidade da aliança que o povo escolhido deveria fazer. Deuteronômio 26, 16 diz assim, Moisés dizendo ao povo, nesse dia, hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-o, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e com toda a tua alma. E no verso 17, Moisés diz assim, hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e o seu juízo e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás o seu próprio povo, o seu povo especial, como ele tem dito, e que guardarás todos os teus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações em redor, para que o Senhor Deus possa, assim, dar louvor a vocês como povo, e para que a fama de vocês seja exaltada sobre todos os povos, para que vocês sejam um povo santo ao Senhor teu Deus, como Deus tem falado. Então, para a pergunta, como a aliança pode ser resumida nessa passagem? E como a fidelidade se tornou um ponto importante na aliança? A resposta para a pergunta, o resumo da aliança, é que se o povo cumprisse todas as ordens divinas e guardasse os mandamentos, eles seriam exaltados sobre todas as nações em redor. Era isso que Deus pretendia com o seu povo. Deus não queria fazer do povo um espetáculo, mas que o povo fosse um testemunho da direção divina na vida deles. O momento das palavras de Moisés diante do povo era um momento que exigia um compromisso, uma decisão. Em Deuteronômio 26, 16, Moisés diz, hoje, neste dia, Deus te manda que vocês cumpram os seus mandamentos. No verso 17, Moisés repete, hoje declaraste ao Senhor que guardarás os seus mandamentos. Então Moisés fez questão de enfatizar, tem que ser hoje. Hoje é o dia da decisão. Vocês têm que decidir hoje. A terra prometida está ali na frente. Vocês vão seguir com Josué. Eu não vou estar junto de vocês. E vocês têm que prometer que vocês vão ser fiéis à aliança que Deus fez com vocês no Sinai. Fez com vossos pais, mas hoje é vocês que recebem as bênçãos, é vocês que têm a obrigação de se tornarem um povo especial. Por isso que o testemunho de que Deus atua em nossa vida é muito importante. Um missionário que foi para a África, um dos países da África, ele começou a pregar e tomou uma surra dos capangas do chefe do vilarejo onde ele estava pregando o evangelho. E ali então ele ficou muito temeroso, mas numa noite o filho de 10 anos do chefe da vila foi mordido por uma cobra. Não havia hospital e o menino piorou e teve uma febre grande e o veneno começou a fazer efeito. Demorava de 8 a 10 horas para o veneno da cobra matar a criança. Foi então que aquele missionário soube do assunto, foi até a vila e disseram para o chefe que o missionário estava ali. E o chefe então disse, o que você quer? Ele disse, se o senhor permitir, eu quero ajudar o seu filho. Ajudar como? Eu tenho remédios que eu posso injetar no seu filho, mas o senhor tem que confiar. Eu vou orar ao Deus do céu para ajudar o seu filho. O missionário então pediu, orou a Deus para que Deus ajudasse e o chefe então aceitou. Ele pegou então ali alguns soros antiofídicos que ele havia levado e uma das cobras mais venenosas da África é a mamba negra. E o missionário tinha o antídoto, o soro antiofídico, injetou na criança e passou a noite inteira do lado da cama da criança. A criança ardia em febre e o missionário fazia compressas de água e colocava sobre a testa da criança para que o soro fizesse efeito. E quando foi pela manhã, a criança reviveu praticamente. Esse chefe não sabia o que fazer de tanta gratidão com aquele missionário. Disse, missionário, como eu posso pedir perdão ao Senhor? Eu mandei ele dar uma surra. O Senhor veio salvar o meu filho. Qualquer pessoa, por vingança, não faria isso. Mas o Senhor veio tratar do meu filho. Como é que o Senhor fez isso? Ele disse, porque o meu mestre Jesus me mandou fazer isso. Quem é esse mestre? E então o missionário passou a testemunhar. E aquele chefe disse, o senhor pode então livremente falar para todas as pessoas aqui sobre esse Deus
que torna uma pessoa como o Senhor, uma pessoa boa, uma pessoa de coração amável, uma pessoa que não devolve o mal com o mal, mas devolve o bem do mal recebido. E assim esse missionário testemunhou do poder de Deus naquela região, naquela vila. Podemos dizer que Deus também tem para nós hoje uma incumbência. Nós temos que chegar a uma meta, nós temos que falar de Deus, nós temos que falar de Jesus, temos que falar da cruz do Calvário, temos que falar da segunda vinda do reino de Deus, da vida eterna. Essa é uma incumbência nossa hoje, em nossos dias. Não podemos deixar a pessoa descambar para o inferno sem que as pessoas saibam que existe uma esperança, existe uma saída. Um dia perguntaram ao grande teólogo, Dr. Harmack, qual é a solução cristã para o mundo? Dr. Harmack disse, não existe isso, Deus não dá solução para o mundo, Deus dá metas, e essas metas têm que ser alcançadas. Por exemplo, Deus deu uma meta para Noé, e deu força para ele alcançar. Deus deu uma meta para Abraão, e assim ajudou com o Espírito Santo para que ele conquistasse essa meta. Deus deu uma meta para o povo no deserto, e essa meta tinha que ser alcançada até Jesus nascer, até Jesus morrer na cruz. Jesus nos deu uma meta hoje, que é a sua segunda vinda, que é a vida eterna. E nós temos que alcançar essa meta e ajudar outras pessoas também. E o Espírito Santo é a grande força por trás de tudo para nos ajudar a conquistar essas metas. Só assim o reino de Deus virá nesse mundo e a pobreza, a miséria, o pecado e todas as coisas ruins desaparecerão. E Deus então irá tomar conta deste mundo através do seu reino de poder e de amor, e um reino sem pecado, um reino onde as pessoas viverão eternamente. Por isso, nós temos que lutar para alcançarmos essa meta. Israel precisava alcançar essa meta. Por isso, tinha que assim se conscientizar que era um povo especial. Por isso, Moisés lutou tanto, falou tanto e escreveu, para que o povo nunca se esquecesse de que eles era um povo especial nas mãos divinas. Deus querido, obrigado porque o Senhor deixou essa mensagem para o nosso coração se tornar um coração consciente de que o Senhor deseja que nós também nos tornemos, somos um povo especial, temos uma meta a alcançar, a segunda vinda de Cristo e, sobretudo, a guarda dos mandamentos para alcançarmos a vida eterna. Nós queremos fazer da melhor forma, amar o Senhor, testemunhar do seu poder e guardar os seus mandamentos. Nos dê, então, essa força, essa bênção em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, tenha uma quarta-feira abençoada diante do Senhor. Que haja uma bênção para a sua família, para o teu coração. Meu irmão, o Jeová, continua sedado. Alguns dias atrás, a sedação terminou, ele acordou como querendo levantar. Uma coisa assim, espontânea do cérebro, que assim, faz isso. Mas ele continua assim, sedado, e os médicos estão esperando o melhor momento de fazer a traqueostomia, para que ele possa então ter assim uma liberação e possa ir acordando aos poucos. Estamos orando para que o Senhor Deus dê, então, o livramento de saúde para o meu irmão. Deus abençoe e obrigado a todos que estão orando pelo Jeová. Deus abençoe e tenha uma quarta-feira abençoada. Fica com Deus. Amém.